Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 93 e nós vamos bater um papo hoje com um convidado especial sobre alguns dos problemas do plástico no nosso planeta. É a segunda vez desse convidado aqui no podcast e a gente está bastante ansioso para bater esse papo com ele. Se você está chegando agora, muito prazer. Se você já é ouvinte antigo, já está cansado de saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste bate-papo. E hoje estou mais uma vez acompanhado da minha grande amiga, Dona Susan Cunha. Oi, gente, eu sou a Susan. Vamos estar com vocês novamente, Flavítio, Daniel. Vamos aí para mais um episódio. A conversa que a gente vai ter hoje aqui é daquelas que nos faz refletir, pensar um pouquinho, né? E acho que é importante mesmo esse momento de reflexão, pensar no que nós já fizemos, no que estamos fazendo e o que faremos aí no futuro com o ambiente em que a gente vive, né? Que seja um episódio de aprendizado para quem está nos ouvindo, porque para nós com certeza será, e com um convidado que é expert no assunto. Então a gente tem que aproveitar muito esse episódio de hoje para tirar tudo o que é possível dele e montar aí a nossa reflexão da semana, hein? Então fica com a gente aí no episódio que tá demais. Perfeito, é isso aí, Suzy. Bom, já comecei filosófica, hein? Começou inspirada, exatamente, isso que eu tô percebendo aqui. Acho que o episódio hoje vale, porque, né? O episódio promete. Tudo que a gente vai tocar aqui é muito, muito importante, né? Pra nossa própria sobrevivência. É isso aí, vamos ver o que tem aí pela frente. Com certeza. É um episódio que alguns dados pode deixar muitas pessoas aí de cabelo em pé, né? Assim como deixou o nosso durante a elaboração do roteiro, né? É. Mas é um assunto que, como você disse, merece muita atenção e necessário. Uhum. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Qual que é o nosso papel nessa conversa toda, né? Bom, Dona Susan, adivinha? Você tá sozinha comigo hoje, fora o convidado. Sei. Então hoje eu passo o bastão pra você mais uma vez. Vai lá que você já tá acostumada. Pois é, quem acompanha a gente desde o começo, acho que até já decorou o que eu vou falar agora, né? Mas vamos lá. Se você tá nos ouvindo pela primeira vez, ou se você já é nosso ouvinte, já decorou tudo isso que eu vou falar, mas ainda não conhece o trabalho que desempenhamos também nas redes sociais, fica aqui novamente o convite para seguir. É @biologismo em todas as redes, Instagram, Facebook, agora eu me perco nas redes, TikTok, YouTube, essas outras estranhonas, agora eu nem sei mais, Twitter não é mais Twitter, mas a gente tá por lá também. Tem para todos os gostos, procure também pelo nosso blog, né? Que além de gosto também temos vários formatos, então é só procurar em cada um deles e vir com a gente para conhecer tudo que a gente anda falando por aí de biologia, meio ambiente. Tem meme também, tem bastante humor, né, na medida do possível. Então a gente tá por aí tentando também trazer o pessoal para a ciência em todos os locais. É isso aí, não tem desculpa, né? Tem foto, tem vídeo, tem texto, tem áudio. Tem textos gigantes, né, Flávio? Pois é. Tem meme, tem humor, então tem para todos os gostos aí. Só não tem áudio curto, né? Que os nossos episódios do podcast tem tudo 1 hora de duração no mínimo, né? Mas dá pra ir ouvindo aos poucos também, pô. Ouve um pouquinho hoje, ouve um pouquinho amanhã. É que quando a gente engrena, né? Mas é isso aí, tem essa opção, então dá para ir levando, né? Exatamente. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente,
Nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Por falar em engrena, acho que hoje vai ser uma conversa que vai dar uma engrenada boa, porque o convidado, como você falou, é especialista na área, já é a segunda vez que ele está passando aqui pelo podcast Biologismo. Prazer para nós recebê-lo aqui. Quero agradecer a presença, claro, né, e por conseguir encaixar a gente na agenda dele, que é uma correria do caramba. Então, seja muito bem-vindo, nosso amigo e possível biólogo mais famoso do Espírito Santo, Daniel Mota. Obrigado pela parte aí. Mas, gente, muito obrigado novamente pelo convite. Tudo bom com vocês? Tudo bom, biologistas? Hoje a gente vai ter uma conversa muito boa aí. E brigadão pela levantada de bola aí, mas a gente tenta sempre fazer o melhor aqui para promover a divulgação científica aqui no estado. É isso aí. Para quem não sabe ou para quem não segue o Daniel, ele tá toda hora dando entrevista em algum jornal, na TV, podcast, rádio. Já tá com status de celebridade lá no Espírito Santo. Aos poucos as coisas estão dando certo aqui. Referência, eu passei já de 150 entrevistas ou comentários na mídia aqui no estado. Tem assunto para dar e vender aqui sobre o meio ambiente, ou é questão de poluição, ou é questão de educação ambiental, ou é para algo de algum animal que apareceu, explicar o porquê, os motivos, impactos ambientais, problemas socioambientais, enfim. Assunto é que não falta e aos poucos a gente vai trabalhando para se tornar referência na área aqui. Sensacional, pô, legal demais ver todo esse reconhecimento. E é claro, né, como ficou nítido aí, a gente chamou uma pessoa referência na área, porque se não fosse o caso não seria tantas vezes convidado para dar uma entrevista, para dar um pitaco, para dar, né, um comentário que seja ali em diferentes veículos de informação aí, e é muito legal ver a imprensa grande ou a imprensa independente indo atrás de gente que trabalha com seriedade, que pesquisa, né, que faz a ciência da maneira como ela deve ser feita, né. Aliás, já vou adiantar aqui, né, para quem quiser escutar depois, o Daniel participou do podcast Biologismo na segunda temporada, foi o episódio número 43, e o assunto foi microplásticos, né. Então, hoje ainda tem mais coisa para falar sobre esse assunto, né? Sobre microplásticos, sobre plásticos no geral. Mas, Daniel, então agora sim, para quem ainda não viu nenhuma entrevista sua, não ouviu, não leu, fala um pouquinho pra gente aí da sua formação, áreas de atuação. Eu sou biólogo já formado, esse mês vão fazer 10 anos já. Sou mestre em Ciências Biológicas pela UFES, que é a Federal aqui do Estado do Espírito Santo. Atualmente eu estou na coordenação de meio ambiente do meu Conselho de Biologia, né, que é o CRBio 02. Então estou coordenando essa coordenação de meio ambiente. Essa comissão, desculpa, de meio ambiente. Minhas áreas de atuação são basicamente na biologia marinha, né? Para quem é da área da biologia, eu sou especialista em bentos, né? Em organismos bentônicos, e eles são muito utilizados para mensurar impactos de obras de dragagem, em portos, obras de engordamento de praia, que é o aterramento artificial, e sou pesquisador no Laboratório de Biologia Costeira e Análise de Microplásticos da UFES, o LabICAM, ao qual lá a gente faz pesquisa nessa área de microplásticos para entender até onde eles estão chegando, né? Tanto na biota marinha e a gente está em novos passos aí para ver em questão de alimentos, para ver também outras fontes de contaminação para nós seres humanos, né? Além dos animais marinhos que a gente se alimenta, como por exemplo o café, é uma nova linha aí que a gente está entrando para ver aos poucos o terror que o microplástico é no meio ambiente. Caramba. E como a gente comentou já, né, tem alguns dados assustadores e essa questão do microplástico parece que cada dia surge um lugar novo que ele foi encontrado, né? Mas a gente vai chegar lá, né, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso, né? E assim, tá todo mundo cansado de saber, né, que os plásticos são um dos maiores problemas de poluição global, né, que afetam muito, né, fauna, flora, todos os biomas, né, e especialmente, mas não somente o ambiente marinho, né. Como já falamos aqui, vai ser uma conversa difícil de deixar um clima leve, esperançoso, mas fica até o final aí que a gente vai dar o nosso melhor aqui, a gente promete. Acho que não tem como a gente começar essa conversa sem ser com esse alerta, né.
E, enfim, o alerta que a gente faz aqui é que em 2021 nós batemos o recorde global de consumo de plástico descartável, aquele plástico de uso único, né? Principalmente. São 139 milhões de toneladas métricas de uso único, né? Desse plástico de uso único. Eu não sei se eu já começo a conversa botando uma bomba no teu colo, Daniel, mas o que a gente faz com essa informação? Qual que é a perspectiva? Dá para ter esperança? Qual é o seu ponto de vista sobre esse tópico? Sim, vê que você falou que essa parte amedronta a gente mesmo, né? A gente fica receoso com o nosso futuro, principalmente que tem plástico em tudo quanto é lugar, comida, água, ar, então a gente não tem como muito escapar, né? Mas quem trabalha na área dessa parte de educação ambiental, tem alguns assuntos que a gente conscientiza os outros, no terror ou na dor. Nesse caso é no terror. É botar medo mesmo para a gente entender até onde essa poluição plástica está chegando. E como você bem frisou, essa quantidade aí, né, de poluição plástica que foi encontrada, de uso descartável, mas na verdade a produção plástica passou de 350 milhões de toneladas. Entendeu? O que a gente está falando aí é só dos plásticos descartáveis ou de uso único, né? Então vão ser copos descartáveis, embalagens de comida, sacolas, então marmitex. Então isso tudo aí que fez para colaborar com esse aumento também, principalmente durante a pandemia, né? Porque a gente foi movido basicamente por entrega de comida, né? Então vinha a marmita, que o marmitex, que isopor é plástico, muita gente não sabe, mas é o poliestireno expandido, é um plástico. Uhum. As sacolas plásticas que acondicionavam, né, essas marmitas, os talheres descartáveis que muita gente pedia. Então tem essa parte da comida. E tem as partes da proteção individual durante a pandemia, que foram as luvas e as máscaras também, né? Então, pois é verdade. Durante a pandemia, a gente colaborou ainda mais para ter essa questão, claro, por motivos óbvios, né? Mas que a gente tinha que comer, tinha que se proteger. Mas o problema é que a gente não dá o destino correto para esses materiais. Então acaba com que essa poluição, esses materiais vão chegar em lugares indevidos e vão colaborar, infelizmente, para que esses números aumentem tanto de produção quanto de poluição no meio ambiente. Pois é. Quando eu li essa notícia, eu me chamou a atenção justamente isso, né? Em 2021, né, foi o ano da pesquisa, e eu imaginei se não realmente teria, porque essa pesquisa ela começou a ser feita em 2019, né? Então essa é somente a segunda, né? E aí eles notaram um aumento pelos dados que eles mencionam ali no estudo, né? Um aumento de 6 milhões de toneladas, né? Na verdade, assim, eu penso, já é uma coisa esperada, né, esse aumento, porque a população continua aumentando, o consumo continua aumentando, fora a facilidade que tem hoje em dia para se pedir uma comida, e tudo é plástico, como você comentou, né? Um simples almoço já gera vários resíduos ali, né? Mas eu notei isso, né, por ser em 2021, um ano de pico da pandemia ali. Imaginei que poderia ter esse plus, né? Esse a mais aí, que novos resíduos que a gente não tinha em tão grande quantidade antes, né? Como máscara, mesmo que a máscara não tenha plástico na sua maior parte ali, né? Mas luva, álcool gel, muitas coisas que não era produzido em larga escala antes, né? Ou não tanto quanto na pandemia, e teve esse aumento, mas eu acho que, infelizmente, sem querer ser o pessimista do rolê, né? Não acho que mesmo com o fim da pandemia o número da próxima pesquisa deva diminuir tão cedo, né? Não sei se vocês concordam comigo, se eu estou sendo pessimista demais ou se é por aí mesmo. Eu concordo com você, porque criou-se esse aumento, né, tipo uma cultura de pedir coisas em casa, pós-pandemia. Exato. Né, muita gente voltou a sair, sim, querendo procurar novas experiências, no caso de comida, né, novas experiências gastronômicas e tal. Mas criou, sim, essa cultura. Entendeu? Os serviços, muitas pessoas não vão almoçar no restaurante, pedem marmitex. Às vezes restaurante do lado, próximo, mas eles eles vão lá, compram marmitex para comer dentro do serviço. E a questão da máscara, muitas sim
são feitas de plástico, tá? Que é o nylon, que é a poliamida. Ou vai ter naquela parte da proteção, ou na cordinha que prende na orelha, entendeu? Além, claro, das embalagens também. E o pessimismo seu é compartilhado por mim. Porque, infelizmente, tende sim a aumentar cada vez mais a questão do plástico. O plástico, né, ele foi inventado em 1907, né, o plástico como a gente conhece. Ele foi produzido pela primeira vez, fabricado em 1907. E ele foi fabricado basicamente, né, o plástico, como o nome dele mesmo diz, plásticos, é o nome grego que quer dizer que é próprio para ser moldado, maleável. Tanto que quando a gente fala plasticidade, é algo que é maleável, que consegue adquirir várias formas. Então, além disso, o plástico ele também foi feito para durar muito. Então, basicamente, o primeiro plástico feito no mundo, aí, em 1907, ele está aqui no mundo. Agora sabe Deus aonde. Mas a tendência, sim, é do aumento. Tanto que os últimos gráficos mostraram tanto a Europa quanto os Estados Unidos diminuindo a produção de plástico. Aí a gente fala, nossa, tá tendo uma mudança. Só que a China aumentou bastante. Então, se não tem alguém, no final das contas, tem alguém que vai fazer essa produção aumentar. E principalmente os países asiáticos são os maiores poluidores nessa parte, né? Principalmente a China, ali a parte da Indonésia também é muito forte, Tailândia. Então, tanto que a gente vê vários vídeos aí, quem quiser achar, põe rio poluído por plástico. Você vai achar a maioria dos vídeos na Ásia, nessa parte aí dos tigres asiáticos, que são chamados, né? Então, sempre alguém vai estar pagando a conta. E, no caso, é o mundo todo, né? E uma vez que ele cai na natureza, seja no mar, na terra, a gente vai se contaminar de alguma forma. Então ele pode ser deslocado por vento, por marés, mas a poluição, por correntes, desculpa, mas de alguma forma essa poluição que a gente produz vai voltar para a gente. Isso é certo e já é mais do que comprovado. Pois é, não sei se tão belo, né, mas é um ponto de partida importante para já dar uma situada na galera aí, da gravidade da situação, né? Com base no que a gente está falando, né, na questão desse crescimento aí do plástico, e também com base no que a gente já mencionou no episódio anterior que você participou, Daniel, eu queria saber a questão da academia, como é que tá, né? Eu lembro que naquele episódio você comentou que os equipamentos ainda eram muito caros, né? Para se estudar esses resíduos, esses microplásticos, toda a questão de equipamentos, enfim, era tudo um tanto quanto caro, então é mais difícil o acesso para os pesquisadores. A gente vê agora várias pesquisas sendo feitas, não sei se sou eu que agora estou me interessando mais por esse tema, que vejo mais notícias sobre pesquisas, ou se agora realmente as pesquisas estão sendo mais desenvolvidas devido ao que a gente está vivendo. E a questão que eu queria perguntar para você era realmente como que está na academia esse panorama, né? Você tem ideia de as pesquisas estão sendo levadas mais a sério com o microplástico, né? Que você também trouxe pra gente que é algo novo, né? Não é algo tão recente, e até o próprio termo era recente, enfim. Como é que tá isso agora, né? Agora que mudamos de governo, agora que a gente tá tendo esse boom de plásticos, como é que as pesquisas estão sendo conduzidas? Você vê algum aumento? Você vê a mesma coisa acontecendo na academia? Sim, do panorama do último episódio que eu participei para cá, aumentou muito, sim, a produção científica sobre o assunto, mediante aos achados humanos, né? A gente já sabia que tem que de alguma forma a contaminação ia chegar até nós, mas enquanto fica em termo, vão lá, dos animais, sem ser os seres humanos, eu sinto que ainda tem uma barreira, entendeu? Mas certo. Quando a pessoa vê os achados como coração, no sangue, na urina, nas fezes, placenta e por aí vai, começou a abrir um olho, né, uma visão maior sobre esse assunto
e aí sim começou a ter até muitos trabalhos já envolvendo os seres humanos. Tem uma questão ética, né, por trás de fazer trabalhos com humanos, né? Por isso que não tem tantos trabalhos, mas eu tenho certeza que quando a academia e o apelo da população começou a entender que a gente está se contaminando todo dia, toda hora por plástico, teve um aumento dos estudos, sim, para entender principalmente as fontes dessa contaminação, aonde ela está chegando e como a gente pode mitigar esse problema ambiental aí, que depois do aquecimento global é tido como o pior problema ambiental, que é a poluição plástica. E as revistas também já estão criando critérios de metodologia para publicação dos microplásticos. Um exemplo, a Stolten, que é uma revista famosa da Europa, que ela já criou critérios que você tem que atender dentro da metodologia para publicar do seu trabalho, né, para publicar na revista dela. E isso não tem nenhuma outra revista, entendeu? Então a gente já está vendo que já está tendo uma mudança de olhos para os editores da revista, dessas revistas, porque o sarrafo está subindo. Como o assunto era novo, ainda é, né? Mas na época a produção era menor que agora, o sarrafo ainda estava embaixo, né? Então muitos trabalhos foram passando um crivo menor, porque não tinha muita comparação. A partir do momento que o assunto vai em tona mais produção científica, logo o sarrafo vai subindo para uma publicação numa revista de grande importância. Então eu vejo sim que a academia está mais voltada para isso, não só na área da biologia, mas engenharia ambiental, pessoal da geologia, pessoal da física, da química, para entender a questão do polímero, né? Como os polímeros, que são os plásticos, são formados, como eles se comportam no meio ambiente, diferentes pressão, temperatura, meios, na terra de um jeito, na água de outro. Enfim, está tendo uma grande interdisciplinaridade, né, entre os diferentes cursos aí para a gente tentar entender, que até agora só vê notícia ruim, infelizmente. Então, nessa questão do aumento das pesquisas, eu acho que é imprescindível, né? Eu acho que é uma das maneiras que a gente tem de lidar com isso de uma forma mínima seria conhecer o problema, né? Acho que nada melhor do que as pesquisas para isso. E falando, né, nas pesquisas, a gente traz aqui no nosso roteiro mais uma pesquisa doida demais, gente. Uma pesquisa que traz rochas de plásticos, né, sendo formadas na ilha de Trindade, lá no litoral, no Espírito Santo. Conta pra gente, Daniel, como pode uma insanidade dessa? Que história é essa de rochas de plásticos? Pertinho aí de você, né? Pertinho, comparado a vocês, é mais perto mesmo. São uns 3 dias de viagem de barco para chegar lá. Ô, louco. A ilha de Trindade, Martim Vaz, é protegido pela Marinha do Brasil, né? E só Trindade que tem acesso. Lá tem uma base da Marinha para pesquisadores. E em um desses trabalhos acharam essas rochas de plástico. Mas a gente tem que exaltar que não existe rocha de plástico. Foi algo só intitulado, essa nomenclatura, né? Que eles dão no artigo, eles chamam de plastistone, né? Que é stone de pedra, né? De rocha. Então é meio que rocha de plástico, eles deram esse nome, mas foi algo, essa nomenclatura foi dada só pelos autores, tá? Não existe rocha de plástico. Rochas são aquelas formadas, né? Ígnea, metamórfica, sedimentar. Então a gente tem que ter ideia nisso daí. Foi mais para ter, sim, o apelo que eles promoveram, né? Mais de notícia, assim, que realmente é algo assustador. E provavelmente essas rochas ali formadas, né, de plástico, foi porque ali é uma ilha, né, que é formada por questão vulcânica. Então, por questão de pressão, temperatura, elas se aderiram às rochas ou algumas outras formações minerais. E aí sim deram esse nome de rocha de plástico. Tanto que o nome certo para essas rochas que são esses plásticos que são aderidos a algum material mineral ou biológico, né, é chamado, na verdade, plastiglomerados, entendeu? Vão ser parte mineral biológica aderida a um plástico. Por exemplo, eu já achei na praia uma tampinha
de garrafa junto com um monte de areia já fixada nela. É um plástico aglomerado. Já vi também palito, bala, e se aderiu a algum organismo césseo, também é plástico aglomerado, entendeu? Então tem que ter esse material mineral biológico com plástico preso para se tornar esse plástico aglomerado. Mas lembre-se, não tem rocha de plástico. Foi algo só para render notícia e fizeram bem, realmente rendeu. Mas não tira o peso da preocupação que a gente tem que entender que de onde está chegando. Por meio de correntes, essas ilhas são todo dia, né? Basicamente chega plástico de alguma forma lá. E pode ser ou aderida em alguma questão mineral, biológica, ou pode sim estar afetando a fauna local, né? Com a ingestão. Então, o problema daquela ilha lá, quem não conhece, ela é uma ilha afastada bem daqui, como eu falei, de 3 dias de viagem. E esse foi o primeiro trabalho com questão de plástico lá. Então isso vai ser bom, por um lado, porque faz com que a gente entenda até por corrente, entender como chega nessas ilhas oceânicas a poluição plástica também. Como você comentou, né, um termo utilizado mais para chamar atenção, né, para render notícia aí, né, e realmente deu resultado, porque de fato saiu em tudo quanto foi canto essa notícia, né? Mas é bom essa questão, porque chama atenção e o problema é sério, tem que chamar mesmo atenção. Aliás, se a gente vê a matéria, é tão bonito. A rocha de plástico é tão bonito, gente. Eu achei bonito, verdinho, assim, meio... Muito legal da matéria. Exato. Não, eles fizeram papel. É o que eu falei, não tira a importância da matéria. Mas claro. foi algo para chamar atenção para um perigo que está vendo. Porque, por exemplo, vamos pensar se fossem rochas mesmo de formato de plástico. Nessas ilhas oceânicas tem reprodução da tartaruga verde, né? E aí, a Quelonianidas, elas se reproduzem só em ilha oceânica. Depois, jovem adulto, juvenil para adulto, assim, adulto, ela vem para a costa para se alimentar, entendeu? Mas ela só faz desova nas ilhas oceânicas. E Trindade não é diferente. E a temperatura do ninho é o determinante nos répteis, né, para a questão dos machos ou das fêmeas, né, para saber se vai nascer mais macho ou mais fêmea nesse ninho. E o tipo de solo, né, ou de areia, o que for, de um local, vai determinar solos mais escuros, né, de coloração mais escura, vão absorver mais o calor emitido pelo raio solar. Logo, ali vai ficar mais quente. E o ninho vai ter maior propensão de nascer fêmeas, no caso das tartarugas. Já solos mais claros, eles refletem mais a luz solar, logo absorvendo menos calor. Então, o solo tende a ter uma maior quantidade de machos na ninhada. E se fosse rocha mesmo de plástico? E aí? Ia ajudar a refletir ou absorver mais calor? E essa temperatura pivotal, né, que é a temperatura limitante para nascer um sexo ou outro, vai mudar? Então é muito difícil você falar, tipo assim, rocha de plástico, entendeu? Por isso que a gente tem que se atentar a isso. Porque é um fator determinante. E se as rochas forem tudo ali rocha de plástico, meio como falou, grande quantidade, a que ponto vai impactar na razão sexual de um ninho, da proporção macho e fêmea de um ninho? Por isso que a gente tem que se atentar a entender que foi um nome, entre aspas, comercial / jornalístico, entendeu? Mas não tira o peso da importância que é esse assunto. Claro que não. O plástico ele tá em todo canto, tudo quanto é canto, já chegou em, né, ilhas remotas aí, tanto o plástico grande como, né, o macro, quanto o microplástico, né?
E a gente falou bastante, né, sobre microplásticos no episódio 43, que o Daniel participou com a gente. Mas surgiu também uma notícia mais nova, aí, mais recente, né, apontando que 170 trilhões de partículas de plástico estão no oceano, né? Foram dados de 40 anos de estudo, né, em quase 12 mil pontos de amostragem. E, inclusive, eles notaram nesses estudos que teve um aumento muito rápido do acúmulo dos plásticos, do microplásticos, a partir de 2005, né? A gente sabe que, como o Daniel comentou ali em 1900, comecinho de 1900, né? O primeiro plástico foi criado, mas de uns tempos para cá a produção começou a ser muito maior, né? Cada dia, cada ano que passa, a coisa piora um pouco, né? Então tem esse número aí assustador, né? 170 trilhões de partículas de plástico no oceano, né? A gente sempre ouve aquela história, né, de que em 2050 terá mais plástico do que peixe no oceano, né? Uma frase muito compartilhada aí, né? E eu nem sei como é muito bem esse levantamento, se é um estudo que considera só plásticos grandes, né? Porque deve ser, né? Porque se for considerar o microplástico, aí acho que ganha de lavada, né? Vai ganhar de lavada dos peixes, né? Enfim, a gente já comentou, né? Toda hora tem algum estudo novo apontando um novo lugar aí onde foram encontrados microplásticos, né? Nuvens, vegetais, placenta humana, coração humano, né? E tá por todo lado aí o microplástico, né? E agora esse estudo novo aí, Daniel, 170 trilhões de partículas de plástico no oceano. E aí, o que você me fala sobre esse estudo? Já era esperado isso? Esse número não é tão assustador pelo tamanho do oceano? Sim, né? O Flávio querendo arrumar um otimismo aí, hein? Aham. Mas não sei se colou, viu, Flávio? Tô tentando, mas tá difícil. Tá se enganando. Mas brincadeira à parte, a questão é, sim, essa questão do mais plástico que peixe, já tem. Óbvio que já tem, se for considerar todas as classificações do plástico, né? Que vai desde o nanoplástico até o macroplástico, são as garrafas PETs e as sacolas plásticas que conhecemos. Mas a tendência, sim, é sempre aumentar, né? Porque vale só lembrar que o microplástico, a maioria deles vão ser originados pela degradação de plásticos maiores. Por exemplo, uma garrafa PET que está no oceano, ela com o tempo vai se degradando em as pequenas partículas de plástico. Isso pela força das ondas, pela questão dos raios solares, micro-organismos que vão degradar esse plástico e vão liberar essas partículas para o meio ambiente. Então a tendência é sempre ir aumentando essa questão do microplástico nos oceanos ou no globo como um todo, né? No ar também. Porque temos que pensar que a água do mar evapora, né? E aí os microplásticos também evaporam junto. E eles são precipitados, tanto que já foram achados em nuvens, né? E eles precipitam, né, junto com a chuva, voltando para o continente. Então é um ciclo aí dos microplásticos, um dos vários ciclos que o microplástico tem. Mas voltando para a questão dos oceanos, sim, a tendência é sempre aumentar isso, porque eles vão estar sempre em constante degradação. No episódio passado eu até mencionei uma ilha de plástico, que é ilha entre aspas, né? Mas por questão de correntes, há 5 grandes ilhas no oceano de plástico, que por convergência de correntes vão acumulando plásticos maiores que eles apelidam de ilhas. E a maior que tem entre o Havaí e a Califórnia, que é maior que o estado do Amazonas já. Então pensa no tamanho da ilha. Então pensa ali, não só essa, tá? Mas várias ilhas, vários plásticos maiores se degradando ao mesmo tempo, produzindo, um plástico que a gente vê boiando, né? Segundo as pesquisas, um plástico grande que a gente vê boiando, né? E a cada um tem 9 no fundo, no mar já. Então, o que está ali é a ponta do iceberg. Então, está toda hora liberando micro e nanoplástico para os oceanos. Então, esse número aí, se for ver, é até menor do que o real. Então, eles com certeza fizeram alguma proporção, essa quantidade, esse levantamento, esse resumo sistemático, esse levantamento que fizeram de artigos,
com vários pontos de coleta, com certeza o que eles analisaram hoje é muito superior. E essa quantidade, claro, comparando com os oceanos, é difícil a gente fazer uma mensuração de saber se é muito ou pouco para o tamanho dos oceanos, né? Mas a grande quantidade, com certeza, já está fazendo seu estrago aí, tanto na fauna marinha, como das quais a gente se alimenta também, das espécies que a gente se alimenta. Então, não tem para onde correr, infelizmente. Infelizmente, não tem muita notícia boa. Até falo, quando a gente fala de plástico, parece que a gente está reunindo todo mundo só para falar do fim do mundo, né? Mas é para a gente se atentar que se a gente não fizer nada agora, muita gente até fala, mas a gente para de produzir agora, a gente diminui agora, mas tem que entender que a poluição que está no ambiente não é de agora, né? Essa produção, principalmente pós as grandes guerras mundiais, teve um aumento significativo, gigantesco na produção do plástico no mundo. E o seu descarte foi totalmente equivocado, deliberado. De qualquer forma foi feito. Só agora, no século XXI, começou a ter um olhar melhor para essa questão do plástico, né? E até hoje a gente não tem uma medida 100% eficaz para isso. Então a gente tem que ficar esperto que quanto antes a gente fizer, o impacto vai sempre acontecer? Vai. Esses microplásticos para sair da água é algo impossível? É. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Principalmente a questão, como eu falei que os microplásticos são originados principalmente de plásticos maiores, a gente dá um destino correto a esses plásticos, principalmente garrafa PET e sacola plásticas, né, principalmente não utilizá-los, né, e se utilizar dá o destino correto. Então, atacando os macroplásticos, a gente diminui os micro e nanoplásticos. Pois é, e você comentou, né, que parece que está com uma conversa sobre o fim do mundo, né? É difícil, né, você arrumar boas notícias. A gente até tentou, a Susan reuniu uns 2 tópicos aqui com notícias mais animadoras para não deixar esse clima de velório na conversa. Mas eu quero só fazer uma pergunta rápida aqui, Daniel. É muito difícil, né, retirar todo esse plástico, ou impossível, né, como você comentou, do oceano, principalmente o microplástico. Mas existem aí alguns projetos e tal, né, naquele caso de robô aspirador, que coleta não sei quantas mil garrafas plásticas e tal. Qual que é a eficiência disso? É um projeto que realmente, né, tem toda essa eficiência de coletar milhares de garrafas de plástico, deve fazer alguma diferença, né? O que você pode falar pra gente sobre isso? Muita gente me manda nas redes sociais essas novas tecnologias para diminuir a poluição plástica nos oceanos, né? Primeiramente, só, como posso falar algo tipo assim, vai ser 0,0000001 problema, 1% de resolver esse problema. Por questões que a maioria muitas das fontes chegam, por exemplo, através dos rios. Então, tem aquelas ecobarreiras, elas fazem muito mais que tem em rios, em alguns rios, alguém já deve ter visto, elas fazem mais sentido para mim do que esses daí que vão pro oceano atrás de plástico. Sim. Eu já vi muitos de fazerem arrastos de plástico no fundo para pegar plástico do fundo do mar. Mas e a questão dos animais? Estão sendo afetados também? Porque a gente sabe que arrasto afeta muito o fundo do mar. Então, essas tecnologias, assim, é porque nós, seres humanos, a gente acha que a gente dá jeito para tudo, né? Nós somos mais remediadores do que a gente atacar o problema antes de virar um problema, né? Então, a gente quer remediar de alguma forma. E essas tecnologias, sim, são para pessoas ganhar prêmio, são para ser base de novos estudos, por enquanto tá nisso daí, mas tem outras questões que são mais concretas, né, que são melhores
mais eficazes, ao meu ver. Chega a ser 1/3, 30%, 35% dos microplásticos, eles chegam aos oceanos através da lavagem de roupa. Quem gosta de usar tecido sintético, elastano, nylon, poliamida, né, que é a poliamida, polietileno, e tem alguns que são algumas roupas são disso também. Na lavagem de roupa, essas fibras sintéticas, elas são degradadas, e isso daí vai para a estação de tratamento de água que não tem filtro para reter os microplásticos, que vão voltar para o rio, e no rio vai chegar no mar. Então já é sabido que essas fibras sintéticas compõem basicamente 1/3 dos microplásticos nos oceanos. Pensando nisso, até um brasileiro, na época um adolescente de 17 anos, ganhou um prêmio internacional de um filtro em estações de tratamento de água para combater esses microplásticos. Ao meu ver, é muito mais eficaz do que essas tecnologias de tentar tirar dos oceanos o plástico grande, entendeu? Claro que também é legal, tem que ser feito, mas eu acho muito mais eficaz atacar no problema mais próximo, entendeu? Filtros na máquina de lavar, o pessoal, se eu não me engano, é da UFRJ ou da UERJ. Fizeram filtro de microplástico nas máquinas de lavar roupa, e tanto esse da estação de tratamento de água quanto esse da máquina de lavar, a última vez que eu pesquisei estava ainda em patente, né, para patentear, mas ao meu ver é bem mais eficaz do que ir atrás do problema lá no mar. Óbvio, como eu falei, que a gente tem que atacar os macroplásticos, mas a gente não tem que deixar ele chegar nos oceanos. Então, a gente é muito caro fazer essas operações no mar. É embarcação, é mobilização de pessoal, é óleo, é combustível, é o maquinário que para dar manutenção é muito, muito caro. E é muito mais barato a gente combater em terra, entendeu? Por isso que eu julgo ser mais financeiramente e logisticamente mais eficaz do que essas tecnologias para ir atrás de garrafa e sacola no mar. Ao meu ver é isso, mas eu penso que muitas dessas tecnologias eles podem incorporar para os rios, por exemplo, que é como, além dessa ecobarreira, né, tem alguma coisa também que não deixe passar os plásticos, por exemplo, nas bocas de lobo, nas galerias, né, que é a galeria que escoa água de chuva, que já vai direto para os rios, que tem alguma rede lá de proteção para evitar que caiam os macroplásticos no mar, no rio, né, que vai chegar no mar. Enfim, eu penso que é muito melhor, do ponto de vista financeiro e logístico, fazer as coisas aqui em terra do que ir para o mar. Legal. Legal ver esse ponto que você trouxe agora, porque, como você comentou, né, o ser humano acha que consegue resolver tudo, qualquer problema e tal, e muitas vezes cria umas coisas mirabolantes, assim, né? Quando, às vezes, uma coisa muito mais simples, mais barata, mais localizada ali, já diminuiria consideravelmente o problema, né? Achei legal você trazer esse exemplo das ecobarreiras. Tem um pessoal que a gente segue no Instagram aí que faz um trabalho muito bacana, né? Até já ganharam alguns prêmios, já ganharam algum destaque, né, na imprensa nacional e tal. Mas me parece que realmente esses projetos, né, de robô, aspirador, não sei o que, no oceano, que é uma coisa grandiosa, bonita, tecnológica, assim, né? Parece uma coisa futurística até, ganha muito mais atenção, né? Acho que, assim, qualquer atitude que vise resolver algum problema ambiental é válida, né? Mas como você comentou, às vezes toda a energia gasta nisso para um resultado que não vai ser tão significativo assim, considerando o tamanho do problema, né? Não sei, de repente seria mais interessante atacar dessas formas como você comentou, filtro nas máquinas, filtro nas estações de tratamento e tal. Legal, gostei desse ponto que você trouxe agora, Daniel. Exato, a gente tem que entender que quem polui são humanos, seres humanos. O plástico, ele é o vilão a partir do momento que ele entra no meio ambiente. Todo mundo fala, Daniel, você odeia tanto plástico assim, mas o plástico... mas eu sei que tem a importância do plástico, né? A questão de embalagens, questão de vestuário, questão de tudo. Construção civil, parte elétrica, que foi o principal motivo na época que foi criado o plástico, foi para proteger os fios, né, daquele isolante térmico. Então, eu entendo o problema do plástico, só que
ninguém pensou na época no dar o destino correto para eles. E hoje em dia ainda já é deficiente esse destino correto do plástico. Imagina antigamente que a galera nem sabia os problemas causados por ele. Então, focando em questão de fiscalização, educação ambiental, né, que aí vai trabalhar a conscientização das pessoas, fortalecimento de políticas públicas para a questão da reciclagem, por mais que ainda, hoje em dia, a reciclagem tem uma parte de uma falácia que acha que tudo é reciclado, não. Mas entrando esse dinheiro que é grande, esse investimento, fortalecer pesquisas para ver se faz, para baratear um plástico verdadeiramente biodegradável, que a gente sabe que vai ter um impacto menor. Enfim, eu acho que esse dinheiro gasto para essas tecnologias aí para o oceano, que o oceano sempre vai ser mais bem visto. Quem trabalha na biologia sabe, né? Que é biólogo marinho mesmo, que trabalha com baleia, com golfinho, tartaruga. Todo mundo tem uma visão de biólogo para isso, mas tem muitas outras coisas, outras áreas também. Mas a gente vê que o oceano sempre tem um peso maior nas decisões. Então, esse dinheiro investido nessas tecnologias, por que não faz uma usina de reciclagem correta? Aumenta a fiscalização em empresas, em empresas que produzem essa questão do plástico, empresas de indústria têxtil, que também polui bastante, que é a segunda que maior polui no mundo, é a indústria têxtil. Empresas de saneamento básico para ter, sim, os filtros dessas partículas nas suas estações. E, com certeza, esse investimento é muito mais barato do que ficar remediando, tentando pegar com robô, com rede, garrafa no mar. Isso é certo. Trouxemos algumas questões agora relacionadas ao impacto do plástico causado nos animais, na fauna, né? Para quem já ouviu o episódio 43 do Daniel, a gente focou bastante nisso, falamos bastante nisso nesse episódio. Mas agora, recentemente, ano passado, a gente teve aí uma notícia trazendo uma pesquisa, né, trazendo um registro de doenças causadas por esses plásticos que foram descobertas por pesquisadores em aves marinhas. Essa doença ela foi batizada de plasticose e ela danifica o trato digestivo, né, dos animais pela ingestão desses resíduos plásticos presentes aí, no caso, no oceano, né? E, bom, o Daniel é muito cruel, ele só traz notícia ruim pra gente, mas não tem como, né? A poluição pelo plástico tá aí, tá em todo lugar, é água, é terra, é todo canto. E a gente vê que isso se reflete na fauna desde até o nascimento desses animais, né? Cientistas nesse artigo, eles também mencionaram que até animais jovens foram detectados com esses problemas. E talvez principalmente porque os próprios pais já estão alimentando seus filhotes com comidas que tenham resíduos plásticos. Acho que isso também é algo impactante, né? Que acho que desde quando a gente gravou o último episódio, a gente não tinha um panorama desse, né? Tão focado assim em doenças. E agora a gente traz essa atualização. E aí, Daniel, como que a fauna está se virando em relação ao plástico no ambiente? Nada bem, né? Lá vem o Daniel. Lá vem o mensageiro do apocalipse, né? Mas, brincadeira à parte, tem a questão, vamos lá. Mais de 1.500 espécies já foram, esse número aí com certeza já é maior, porque a gente tem que fazer mais pesquisa, mas mais de 1.500 espécies já foram diagnosticadas com algum problema envolvendo o plástico. Seja na sua ingestão, seja no trato respiratório,
de alguma forma está impactando mais de 1.500 espécies. E essas aves marinhas, né, como desse artigo, não foi diferente, felizmente. E sim, o que você falou e o que está no artigo, basicamente os pais já estão dando esses alimentos contaminados para os filhotes. Pode ocorrer várias lesões, né, no tecido dessas aves marinhas, né, por dentro. E, além disso, também pode causar a falsa sensação, e já tem estudos provando, que muitos animais eles acabam se alimentando dessas partículas plásticas e não faz a digestão. E aí fica aquela falsa sensação de saciedade, e o estômago está sempre cheio, e aí causa inanição, então vai ter problemas de desnutrição, vai começar a ficar muito fraco, e pode ir levando até a morte. Outros casos, dependendo do tamanho da partícula, pode chegar nas questões hormonais, afetando o crescimento, afetando a fertilidade desses animais. Então, não é só essa questão da alimentação, pode chegar também pela respiração, como nós humanos, mas nesses animais também pode estar afetando isso. E como essas partículas são muito pequenas, então elas podem atingir vários órgãos diferentes no corpo. Então não fica só no trato digestório, né? Pode ir para a corrente sanguínea e causar lesões em outros tecidos por conta disso. Esse artigo ao qual detectou a plasticose é o primeiro estudo a mostrar como o plástico pode causar problemas graves em animais. A gente sabe que causa problema, mas esse foi o primeiro que demonstrou a que ponto é o estudo primário aí de como está afetando essas aves marinhas. Então, no artigo fala que inclui 21 filhotes entre 80 e 90 dias de idade. Então, pode estar passando isso daí, pode não, está passando provavelmente pai para filho na época da alimentação ali no ninho, né? Quando está nidificado, quando ela ainda não pode voar e correr e forragear, né? Ir atrás do alimento, ela está se contaminando assim. E pode ocorrer várias coisas aí. Pode, com o tempo, começar a ter maior quantidade desses animais nascendo com algum problema genético. Porque a gente sabe que essas partículas plásticas, elas adsorvem, ou seja, na sua superfície vão ficar acumulado algumas substâncias. Muitas delas, por exemplo, metal pesado ou as próprias substâncias químicas do plástico. E isso pode afetar hormonalmente, causando mutações, provocando câncer ou até a malformação da prole. Nunca é só um problema que o plástico vai causar. São sempre vários. É uma bola de neve, né? Exatamente. Aí pensa, entra na cadeia alimentar, por exemplo. É aquilo que a gente sabe, o plâncton, já sabe-se que o plâncton está contaminado com microplástico. Aí vai um peixe, o fito, que o zoo se alimenta. E aí já vem um peixinho pequeno e vai chegando na cadeia subindo. Aí acaba contaminando como um todo. Fora a respiração na água, ainda mais na alimentação. Então, realmente não tem para onde correr. E a gente falou um pouquinho sobre isso, mais ou menos assim, né? No episódio 91, né, Susan? Nossa, eu lembrei disso. Das bexigas, né? Isso, exatamente. O episódio foi chamava Belo e Desastroso, né? Eventos de entretenimentos que causam prejuízos ao meio ambiente, né? E aí lembrei da questão das bexigas, né? Que a gente compartilhou um pouco do artigo lá que diz que é um dos plásticos mais mortais para as aves, né? Aí tem a questão justamente da plasticidade, né? Que o artigo até comenta que quando o plástico é mais rígido, às vezes acontece de passar direto pelo trato digestivo ali, né, do animal, né, principalmente aves, né. Mas a bexiga, o balão lá, ele por ser mais maleável, assim, às vezes ele fica enroscado e causa sufocamento no animal, né. Então, assim, são vários tipos de plástico, né, causando vários problemas aí para diferentes animais, né. E né, a gente focou um pouquinho mais nas aves, né, que a Susan trouxe essa questão da plasticose aí, da nova doença aí, mas como o Daniel comentou, vários outros animais também sofrem com os plásticos, né, tem problemas com isso, mas no Sri Lanka mesmo isso levou a uma mudança lá do costume deles, do comércio local,
onde eles tiveram que proibir a comercialização desses plásticos descartáveis não biodegradáveis, né? Justamente porque estava causando a morte de principalmente elefantes e veados, né? Cervídeos, que se alimentavam nos lixões, né, do país. Tem essa proximidade ali com, né, natureza e meios urbanos, né? E aí eles se alimentavam de restos de comida e acidentalmente acabavam comendo um pouquinho de plástico também, né? Então isso é uma coisa trágica, mas pelo menos trouxe uma mudança do governo, né, até da população, em não produzir nem consumir mais esse tipo de material, né? Sim, no Sri Lanka foi até pioneiro isso daí, tanto que muito lugar copiou, principalmente que lá tem os santuários de elefantes, né? E como você bem mencionou também os cervídeos, mas você pode ver que, como eu falei no começo do nosso episódio, aquela parte ali o Sri Lanka está bem próximo daquela parte que eu falei da China, tá mais claro, tá no sul da Índia e tal, mas tem a parte ali do Vietnã, Laos, perto dos tigres asiáticos ali, que vai chegar a poluição ali para eles por meio da corrente. E também com o que você bem falou, que é a questão dos lixões a céu aberto, que é um grande problema lá. Então você vê que eles se alimentam de macroplásticos já, entendeu? Porque os microplásticos, para matar um elefante, tem que ser em quantidade de milhões e milhões. Então eles provavelmente estavam se alimentando já do plástico grande. Isso daí é muito triste. Entender como que não tem esse cuidado com os resíduos. Aí olha só como foi a questão do país. Eles aboliram os plásticos descartáveis. Legal, muito, muito bom. Mas eles deram um jeito nesses lixões a céu aberto? Uhum. Provavelmente não. Eles podem estar até se alimentando de outros materiais agora. Então é o que eu falo. A gente tem esse problema a gente tem que ver em terra. O exemplo que vocês trouxeram muito bem foi esse do Sri Lanka, né? Fica ali no sul da Índia, que também a Índia é grande poluidora. Você pode ver que não tem um rio na Índia que você vê que tem água limpa. Você só vê uns vídeos, infelizmente, com água poluída e também por plástico. Então, não tem por onde correr, infelizmente. E aí, Sri Lanka é a ilha. Então, eles têm que promover algo ali, porque tem que dar um jeito nesses resíduos. Talvez, por causa desse espaço pequeno, eles têm mais lixões abertos, a céu aberto? Sim, mas o Japão também é pequeno. E eles deram um jeito, tanto que quase todo o plástico deles são reciclados, né? 97% até então. Então falta ter também a vontade política, né, para dar um jeito nisso, porque só proibindo é um passo legal, mas tem os outros resíduos sólidos que vai afetar tanto os animais como os seres humanos, né? Nesses casos a gente usa o termo até chamado de saúde única, né? Que quando fala da saúde do meio ambiente, a saúde humana, tudo junto fala saúde única. Então esses resíduos sólidos atingem a saúde única de todas as formas, não só o plástico, né? Aqui no caso do Sri Lanka. Então, exatamente. Eu penso isso também, viu, Daniel? Às vezes o pessoal tem até uma boa vontade, mas essa questão da proibição de tal tipo de plástico, né, dependendo, tem algumas cidades, alguns lugares, aí, alguns países fazendo isso, né, como foi o caso que a gente comentou agora. Acho que tem alguma coisa no governo de São Paulo também, não me lembro agora se é uma notícia recente ou não, mas quando algum parlamentar, algum governo que seja, decide bater de frente assim e criar uma lei proibindo, né, deve enfrentar muita resistência, principalmente dos empresários, né, dos mega empresários aí que ganham a vida com isso, né. É uma coisa mais complicada também, né? Tem também essa questão, né? Porque é óbvio que tem muita gente que acha que é frescura, né? Pessoal que até não ganha nada com isso, né? Mas tem o pessoal com poder aí, que deve pesar muito em cima disso, né? Deve ser, acho que, um dos maiores dificuldades aí, talvez, né? Sim, tanto que nas palestras que eu concedo ao ministro, eu falo que tem que ter o pilar população,
público e privado. Tem que ter o papel dos três, para entender até onde está chegando o que as atividades dessas empresas geram. Porque, por exemplo, uma empresa grande aí de embalagens, ela ela produz, mas não é culpada pelo resíduo que ela produziu estar no meio ambiente. Não tem a culpa. Mas sabe-se que o plástico vai impactar. Não tem nada que, tipo assim, não tem uma empresa que produz muito, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é uma produtora de embalagem, né, de PET e tal. Ela dá um jeito ela tem programas para ela dar um jeito nesse plástico que ela produz. Aí ela fala, a gente tem parte reciclada. Mas se o reciclado fosse a solução e fosse tão barato assim, por que as embalagens deles não são todas recicláveis? Retornáveis também, né? Então, tem essa parte empresarial muito forte, como você bem mencionou, que sim pressiona muito decisões políticas em determinados países, como um todo, né? Aqui não vai ser diferente. Mas lá no Sri Lanka, eles proibiram até a importação de descartáveis, se eu não me engano. E eles falam da questão que lá eles proibiram descartáveis que são não biodegradáveis. E aí a gente entra em outra questão. O que é biodegradável para eles? Porque aqui no Brasil, muita coisa que se fala que é biodegradável não é. Longe de ser. Vou te dar um exemplo do McDonald's, desses fast foods. Eles não substituíram o copo de plástico por de papel? Uhum. Vocês já viram? Sim. Mas não é de papel. Uhum. O que tem menos ali é papel. Uhum. Parece isopor aquilo? É uma mistura de plástico com um pouquinho de papel, só para falar. E às vezes é 5, 6 vezes mais caro que o que seria o copo de plástico 100%. Entendeu? Mas tem empresa que ganha por trás falando que é biodegradável. É tapar o sol com a peneira, né? Então, é um exemplo do empresariado que eu te falei da questão da grana, né? Então eles colocam qualquer coisa aí falando que é biodegradável. Não tem uma lei, parece que não tem lei, ou não tem nada para fiscalizar realmente se é biodegradável, se os polímeros utilizados ali são de fontes naturais, biológicas, né? Material, por exemplo, amido, fécula de mandioca, por exemplo, já fizeram plástico com isso, que aí sim é biodegradável. Agora, as sacolas, garrafas que eles põem como biodegradável, nenhuma são. Entendeu? Nenhuma são, porque além disso, é muito caro para se fazer ainda. E beleza, uma empresa pode até pôr para falar que é uma empresa verde, né? Que eles chamam de green. Uma empresa green. Só para falar de forma comercial que eles ajudam, são sustentáveis de alguma forma. Mas é tudo balela, isso daí é uma falácia. Mas parece não ter ninguém que fiscaliza, passa isso daí legal, tem um lobby por trás, então a gente já sabe que vai dar em nada até então. Mas a gente pode utilizar exemplos, por exemplo, no Canadá. Canadá proibiu também os descartáveis, ou de uso único. Nas Olimpíadas desse ano, que é em Paris, vai ser proibida a utilização de plásticos descartáveis. Então tem um movimento aí do exterior e tomara que aqui a gente também se adapte a isso. Um exemplo, aqui no Espírito Santo, não sei se aí em São Paulo tem uma época que botou para pagar pela sacola plástica do supermercado. Aí é como? Uhum. Alguns mercados têm essa opção, mas é a minoria, viu? Aqui, quando fizeram isso, você tem que ver a guerra que arranjaram. Uhum. Sério? Teve briga, e doideira, foi loucura. E pra ter a sacola de volta. Aí você chega no supermercado, vai lá no hortifruti, as hortaliças até que vai por dentro da sacola, olha lá, mas tem outras frutas que não precisa, tem casca para isso, entendeu? Aí põe na sacola, depois põe dentro dá um nó na sacolinha de hortifruti. Aí chega, bota dentro de outra sacola para ir embora para casa. Chega em casa, o que faz naquela sacolinha transparente? Rasga e joga fora.
Exatamente. Precisava ter. A gente tem esse costume já de esse apego ao plástico também, que é muito promovido também pelas empresas, de meio que botar como obrigatório a gente ter que utilizar aquele material que eles produzem, entendeu? Por isso eu quis linkar essa parte das sacolinhas, porque, não, você compra uma eco bag de tecido, de alguma coisa, ou leva na caixa de papelão, pronto. Não tem caô. E outra, você vai ter que lavar de qualquer forma as frutas e os legumes que você vai ter que comprar. Então a sacola meio que acaba não tendo tanta obrigatoriedade de se utilizar. Pode-se pegar um pouquinho para descartar o lixo, né? Seu resíduo doméstico. Mas no mais, não, a gente consegue diminuir bastante isso daí. E é um lobby muito grande por trás de sacola plástica, e pouca gente tem ideia disso. Meio que a gente precisa disso e afeta com certeza o bolso dos produtores, né? De plástico. Então, acabou que aqui voltou atrás disso daí. E do canudo também, porque tem uma época que falou que ia proibir canudo, foi outra guerra também. Foi loucura, não queriam nem a pau e tal, e deu no que deu. Pois é. Bom, a gente achou uma notícia aqui, Daniel, que o governo, é do ano passado, de junho do ano passado, que o governo de São Paulo estava com essa ideia de banir plásticos, esses plásticos de uso único, nas escolas estaduais. Então, eles iam retirar tudo, essas coisas, copinho, talheres. E não só isso também, acho que até os materiais escolares que são de plástico, eles iam trocar por materiais que eles chamavam na matéria de biodegradáveis. Agora, se serão realmente, não sei. A gente não sabe que pé que tá isso, se realmente já está sendo feito. A ideia é que entrasse em vigor agora esse ano, mas não sei a quantas andas, né? Mas tá aí uma iniciativa também, porque imagine-se, né? Esse plástico de uso único nas escolas, quanto que não é descartado. Então acho que se rolar mesmo, pode ser um benefício, né? Sim, é uma questão muito legal que também trabalha a conscientização das crianças já sobre o problema da poluição plástica, né? Uma coisa, por exemplo, é retirar do aluno isso daí, mas vai explicar para ele o porquê? Tem que ter um trabalho por trás para eles entenderem, né? Que eles são sensibilizados a entender o problema que o plástico traz. Que aí depois eles vão se conscientizar e provavelmente eles levam isso para fora do ambiente escolar. Mas outra questão, já que estamos falando de empresa, lobby e tudo. E esses plásticos são realmente biodegradáveis? Vai ter alguém lá, ainda mais aí forte, São Paulo, USP, Unicamp, Unifesp, né? Vão testar, realmente vai ter empresa de deputado, de político ganhando isso daí por trás, como que é biodegradável, ou amigo de político e tal. A gente tem que ficar muito esperto nisso. E a gente sabe que gambalacha é o que mais tem aí. E acaba ficando, e dependendo do que eles falam que é biodegradável, e não é muito mais oneroso para o serviço público a questão do biodegradável. E eu acho que tem que ser aos poucos introduzido isso daí, a retirada e colocando aos poucos, ou que faça uma questão pelo menos de um preço menor, já que é para algo público, entendeu? Porque se você pagar caro por algo que não é biodegradável, é complicado, de verdade, entendeu? Biodegradável de verdade. Realmente vai estar gastando muito. Eu acho que tem que ter um investimento maior para a gente saber questão ambiental, social, sim, se for mais caro, mas tem que ser verdadeiramente biodegradável. Agora, pagar por algo que não é, isso daí realmente complica, né? Realmente são muitas questões, né, Daniel? E você tocou num ponto que é bem interessante, realmente, né? Acho que tem que ser, essas coisas têm que ser conduzidas aproveitando para estabelecer uma educação ambiental nas escolas, né? Não sei se isso vai ser feito, porque não foi mencionado nada, até onde a gente leu pelo menos, mas sei lá, será uma luz no fim do túnel, né?
Falando aí em luz no fim do túnel, a gente traz mais uma notícia ainda de 2022, pavimentação de estradas com plástico reciclável, né? Bom, parece muito interessante, né? A gente tem aí já um trecho experimental da rodovia Washington Luiz, pertinho aqui da gente, né, Flávio, que liga São Carlos a Rio Claro, e que foi feito com plásticos reciclados, né? Cerca de 200 mil embalagens foram utilizadas para fazer esse trecho, né, da pavimentação, e a estimativa é que a gente tem aí 80 bilhões de plásticos que possam ser usados para pavimentar mais rodovias no Brasil. É uma luz no fim do túnel, Daniel? Alguma coisa boa para essa conversa? Não? Você acha que pode ser interessante ou é querer demais utilizar essas embalagens como pavimentação, já que a gente precisa tanto de pavimentação nesse mundo, nesse Brasil, dessas cidades todas esburacadas? Seria uma opção interessante para diminuir o uso do plástico ou não? O que você acha em relação a isso? O plástico, ele, na construção civil como um todo, eles já estão tendo esse olhar, né, sustentável, digamos assim, para a questão do plástico, né? Na construção civil, ele basicamente é empregado, né, em encanamentos de construção civil como um todo, encanamentos de prédio, mas já estão se fazendo tijolos de plástico também. Já indo para a questão da construção civil, na questão rodoviária, eles misturam, né, esse plástico junto com o asfalto líquido, né? Depois eles levam para essa usina de asfalto, ao qual são levados em altas temperaturas, faz aquela liga de mistura, né? E adiciona as pedras para fazer o asfalto como um todo. E eles falaram que dura 30% mais, né? Tem mais durabilidade do que o asfalto convencional. Se é uma boa saída, com o tempo a gente pode saber. A gente vai saber. Mas o que a gente pode pensar? Por exemplo, esse plástico aderido, ele vai ser deteriorado com o tempo também? Vai se transformar em plásticos menores? Ou não? Ele fica ali junto com aquelas pedras, não vai sair dali e depois eles vão retirar esse material, eles podem reciclar esse próprio material? Ou, tipo assim, você vai levar plástico para lugares que nem vão chegar a poluição plástica direito, assim, óbvio que vai chegar de alguma forma um pouquinho. Por exemplo, se ele for levado numa zona rural, onde na teoria o impacto da poluição plástica é menor, vai chegar lá com esse asfalto. Normalmente essas zonas rurais tem muito veículo pesado, né? Uhum. Ele vai ser fragmentado, vai elevar de alguma forma a contaminação do ecossistema ali com plástico? Não sei, são questões biológicas que podem ser, na minha cabeça, pode ser só teoria, ou pode ser futuramente virar prática, né? Infelizmente. Mas daí isso a gente só tem como saber futuramente. Eu fui atrás disso daí para saber se de alguma forma esse plástico pode se desprender. Eu não achei nada. Falando, não sei se fizeram estudos sobre isso, entendeu? Para entender o pós disso. Beleza, esse asfalto vai durar mais tempo. E quando for retirado, vai descartar onde? Ou eles vão ser reciclados, esse asfalto? Ele consegue reciclar um asfalto por ter o plástico? Consegue desmembrar o plástico dessa liga e de formas pequenas? Aí eu já não sei. Daí só futuramente pra gente saber. Mas se não for acontecer nada disso, é uma boa saída. Como já estão fazendo tijolos de plástico, né? Porque nos prédios, né? A parte plástica está mais no encanamento. O encanamento, em sua grande maioria, é feito de PVC, que é um tipo de polímero plástico. E eles estão fazendo tijolos desse PVC também, já que ele configura uma maior resistência. Então já está sendo uma saída legal da construção civil. Então é muito legal essa interdisciplinaridade com outros tipos de cursos, né? de profissionais, porque eles podem dar um jeito nisso daí, principalmente construção civil, que é o que mais tem obra para fazer.
ele está fazendo o tempo todo. Então vai que com plástico é mais barato você fazer para você erguer um prédio, mantendo sim, claro, a estrutura certinha, as condições que um prédio deve ter. E vai que também se asfalto aí, vão pôr aí asfalto, eles vão dar algum jeito de falar ecológico, você vai ver futuramente. Não sei nem como não tem ainda, né? Eles sempre põem um eco na vida aí, eco-ecológico. Se ele configurar algo que realmente vai deteriorar ali, não vai liberar plástico nem nada, vai ser um sucesso mesmo. Eu torço, por mais que eu só trago notícias ruins, eu sempre torço para que venha algo bom mesmo. E precisa ter. E as ideias boas que cheguem, que sejam abraçadas. Entendeu? Não as questões de remediar lá na frente quando já está tudo já impactado. Mas que tenham atitudes como essas aí para a gente tentar enfrentar o problema logo, né? Aqui mesmo, reciclando, porque depois que chega no meio ambiente, seja qual ele seja independente do ecossistema, se é marinho, se vai nessa parte da terra ou no ar, já era. Daí não tem o que fazer. Pois é. Mas, pô, é interessante mesmo essa alternativa, essa iniciativa, né? E eu também estou na torcida para que dê certo, porque como a Susan comentou, malha viária aí, né? Asfalto, pavimentação, a gente precisa o tempo todo. Mas eu achei que você levantou alguns pontos interessantes também, né, Daniel? Que a gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Mas tomara que dê tudo certo, porque seria mais um destino interessante aí, que evitar esse acúmulo gigantesco de plástico aí, que a gente não tem mais o que fazer com isso. E tomara que surjam mais iniciativas como essa e que deem certo, né? Que deem super certo e que tenham mais estudos e, enfim, para a gente conseguir ter uma visão mais otimista, né? Sim, por que eu estou pensando nessa questão da deterioração do asfalto, liberar o plástico? Ou, por exemplo, o plástico, falando já em rodovias, né? Falando de rodovias, o plástico ele está presente, por exemplo, nos pneus. Pneu não é só borracha. Então, aquela liga, depois da lavagem de roupa e tecido sintético, o que mais libera microplástico no meio ambiente são os pneus. Uhum. O desgaste, quando o pneu está ficando careca, não é só a borracha que está sendo desgastada, é plástico que está sendo liberado também, entende? Por isso que eu vim com esse pensamento. Todo mundo acha que tá ficando careca ali e tá ficando só o plástico. Não, ele tá indo junto também. Será que o asfalto vai ser a mesma coisa? Aí eu já não tenho propriedade para dizer, porque nem o estudo também falou disso, né? Pois é, mas são coisas que tem que ser colocadas em pauta, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas como é uma coisa recente, realmente só o tempo dirá, né? Vamos ver se ele aguenta e se não traz outros problemas aí, né? Exato, porque um asfalto dura em média uns 7, 10 anos. Aí configura aí mais... 30% você falou, né? Aí vamos ver se dura mais também. E se não liberar, perfeito. Que bom. Tomara. Bom, é isso. A gente chegou no fim desse roteiro aqui. Eu vou deixar aberto para o Daniel, caso tenha alguma outra coisa que você queira falar que não entrou no roteiro, não entrou na conversa. Pode ficar à vontade, Daniel, o microfone é todo seu. A gente falando de plástico, né? Lembrando que ano passado foi tema da ONU, né? A poluição plástica. Então a gente está vendo que está tendo um movimento aí mundial, né? Para a gente tentar dar um jeito nessa questão. Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer nossa parte também. Principalmente nós biologistas, né? Eu até estou não falar, você é biólogo, você que tem que cuidar do meio ambiente. Não, nós somos todos cidadãos, todos temos que fazer a nossa parte. Mas nós temos que ser exemplo. Então, quem é dessa área de meio ambiente tem que ser exemplo, sim. A gente tem que ter essa questão de reduzir o consumo de plástico, seja em questão de roupa ou de uso de plásticos únicos, descartáveis, tentar arranjar medidas de reciclagem. Reciclagem hoje em dia é muito difícil de ser feita, mas o que tem, a gente pode destinar nos locais corretos para essa reciclagem.
os resíduos como um todo. Tem muitos lugares que já tem destinação correta, então é legal a gente fazer a nossa parte e tentar sempre, a gente sempre é passado, né, que a gente da área ambiental, a gente é passado pelos ecochatos, né? Todo mundo já fala isso, pois é. Mas a gente saber falar com o outro e procurar conscientizar as pessoas do mal que o plástico faz quando entra no meio ambiente de alguma forma. Então, é nosso papel de conscientizar e de ser referência para que a gente se torne exemplo para outras pessoas também, para que elas evitem, né, ao máximo esse consumo e se evitar e se comprar ou consumir o plástico de alguma forma, que dê o destino no local correto. Minha mensagem é mais essa mesmo, dessa parte de educação ambiental. A gente tem que ser, sim, esses ecocomunicadores, né? Isso não só para poluição plástica, mas para outros problemas ambientais também, porque além de estar nosso juramento, né, a gente também tem que fazer nosso papel como cidadão e ser exemplo aí para onde a gente mora, como um todo. E também quem quiser me seguir no Instagram é @mota_bio, e lá eu divulgo os meus trabalhos na área, no nosso laboratório, as entrevistas que eu faço parte, as palestras, comissões de meio ambiente, enfim, divulgo o meu trabalho todo lá. E quem puder seguir e tiver alguma dúvida na área, quiser artigos sobre essa questão de microplásticos ao qual eu trabalho, fico aberto sempre a convites, para palestras, o que for, se vocês precisarem de mim que eu puder ajudar, contem comigo. E agradecer novamente a vocês pelo convite, né, segunda vez aí. E o assunto plástico sempre vai ter assunto. Então, eu espero aí que, se a gente for conversar novamente, que eu venha com notícias boas, né? Mais notícias boas do que ruins. Muito obrigado de novo. Perfeito, Daniel. Pô, a gente que agradece, cara. Foi um prazer receber você aqui novamente. A gente tinha certeza que seria uma conversa, embora com algumas notícias ruins, mais ruins do que boas, talvez, mas uma conversa muito proveitosa, né? Muito esclarecedora e muito necessária também, né? A gente não pode ficar só falando de bichinho bonitinho, de curiosidades legais aqui. A gente tem que tocar na ferida também de vez em quando, porque como você comentou, né, o pessoal fala dos ecochatos e que a gente que tem que cuidar do meio ambiente, mas não é só a gente que vive no meio ambiente, né? Então, a gente tem o conhecimento de causa aí de algumas áreas, mas o meio ambiente é de todos os animais, todos os seres vivos e inclusive de nós. Por mais que a gente viva nessa selva de pedras, né? A gente não pode se desvincular da natureza, porque a gente depende muito dela, né? De todos os processos naturais aí, que mantêm a gente vivo e vivendo bem, né? Então a gente tem que cuidar da melhor maneira possível. E foi muito legal você ter vindo participar mais uma vez aqui do podcast. E mais uma vez, deixo sempre aberto para você, quando você quiser participar novamente aqui. Não precisa esperar convite, pode mandar pode se convidar, pode chamar a gente aqui, que a gente vai estar sempre de portas abertas. E reforço também para quem ainda não segue o Daniel, pode seguir lá, porque tem muito conteúdo legal que ele publica lá, além das inúmeras entrevistas em diversos meios de comunicação. Tem muito conteúdo bacana demais sobre biologia e meio ambiente lá, então segue sem medo. Posso deixar de parabenizar vocês também pelo trabalho de vocês, porque eu sinto muita falta ainda na nossa área, e vocês aí, para mim, foram os pioneiros aí do jeito que vocês fazem, da forma correta, com embasamento científico, e levando também humor, né? Que a gente aprende muito quando a gente põe humor. E a questão da divulgação científica, levar determinados assuntos para o conhecimento do povo, né? Que muita gente da academia deixa o conhecimento, como posso falar até, ou não falam, né? Por não gostarem de falar, mas também de nenhuma forma divulga, né, o que é ser achado na ciência. A ciência é feita no dia a dia.
Nós todos os dias, a gente, crianças, adultos, a gente passa por processos que são científicos. Qualquer tipo de aprendizado, e vocês fazem isso muito bem na página de vocês, que é linkar, né, o conhecimento da academia para o povo, né? No caso, os seguidores do biologismo. Então, com certeza, quem segue a página de vocês aí aprende muito. E no que eu puder colaborar e ajudar vocês, contem sempre comigo. Ai, gente, vocês viram? Quando eu abri o episódio falando que ia ter um momento de reflexão, eu avisei que ia ser que ia ser um episódio importante, necessário e que ia promover essa questão da reflexão, né? Pra gente tentar entender o que está sendo, o que a gente fez e o que a gente pode fazer a partir de agora. Eu acho que ninguém melhor do que o Daniel, a pessoa que mais dá má notícia nesse mundo. Nunca vi, não conheço uma pessoa mais cruel do que o Daniel, mas eu acho que não há melhor maneira da gente tentar solucionar essas coisas discutindo, falando sobre isso, tentando encontrar maneiras. E a presença do Daniel hoje aqui foi essencial pra gente, e acredito que para os nossos ouvintes também, pra ver se a gente toma jeito, né? Dá uma endireitada aí na vida. E Daniel, muito obrigada pela presença, e as portas da Biologismo sempre estarão abertas para você, com certeza. E muito obrigado pelo companheirismo, por estar sempre com a gente por aí, e vamos que vamos, né? Obrigadão, gente. Tudo de bom para vocês, para os biologistas também, e o que precisarem, tô às ordens. Valeu, é isso aí, maravilhoso essa conversa. E é isso, galera, a gente chega ao fim desse bate-papo incrível aqui. Esperamos que você tenha gostado, tenha refletido bastante. E deixo aqui o nosso muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. E relembro que novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, manda aí o seu feedback sobre o que você está achando, manda aí a sua sugestão de convidado, de tema. A gente está sempre de olhos e ouvidos muito abertos para isso. A gente gosta sempre de saber a opinião dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Falou, galera. Tudo de bom para vocês aí. E se puderem me seguir lá, eu agradeço. Abração. E eu tô me escutando. No áudio de alguém. Estou me ouvindo. O Daniel sumiu pra mim. Aqui pra mim também. Sumiu. Tá fazendo um barulho de interferência, Daniel. E a voz ficou bem longe agora. Oi. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Susan Cunha e do nosso convidado Daniel Mota. O roteiro foi desenvolvido por Flávio Diniz e Susan Cunha, e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.